gravação. Então, olha só. Hoje, nós vamos falar sobre coberturas, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aí com vocês. Apareceu aí para vocês a tela? Aqui não tá aparecendo, não. Não apareceu? Para mim já apareceu. Não apareceu ainda, não. Para mim apareceu. Só a Tamara que não tá vendo? Para mim também não. Tá. Vocês estão no celular ou vocês estão no computador? Costuma ir junto com o pessoal, costuma aparecer meu nome 2 vezes. Uma com a minha imagem e a outra com a apresentação. Clica nela. Talvez é por isso. Eu tô no computador. Ah, tá. Eu consegui acessar agora. Onde você clicou, Tamara? No lugar que o Max falou mesmo, no outro nome dele, aí tá uma imagem branquinha Aparece do meu nome slide. 2 vezes. Eu cliquei nela, aí deu certo. Conseguiu, Gabi? Deu certo. Então, todo mundo conseguiu ver o slide aí. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre coberturas, tá? Que é basicamente na verdade, sobre telhado, tá? Naquela mesma história que a gente estava falando das escadas, da circulação vertical, na verdade, do mesmo jeito que elevador, a gente considera como circulação vertical, mas eu falei mais de escada. Aqui vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou falar para vocês um pouco sobre coberturas, né, os tipos de cobertura que tem. No final, eu mostro muitas fotos assim, de diversos tipos de cobertura. Vocês poderem associar que todos esses tipos, eles são coberturas, tá? A única diferença é que a gente vai falar especificamente de telhado cerâmico, tá? Por que a gente vai falar especificamente de telhado cerâmico? Porque ele é o mais complicado, né? Principalmente madeiramento, essas coisas assim. Então, a gente vai falar mais disso, beleza? Então, que é isso que eu estou falando, assim. O telhado, ele engloba tudo isso que eu estou falando, né? E ele sempre, quando a gente considera como cobertura, ele precisa ter um plano inclinado, certo? Em relação ao plano horizontal. Porque se eu tiver, se esse plano for plano, né? Ele não for inclinado, se ele for na horizontal, a gente não consegue ter a água, né, o deslocamento da água. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma casa que só tem laje, né, uma laje plana mesmo, e não tem telhado, essa laje é a cobertura da edificação, tá? Então, por isso, quando a gente fala de coberturas, quando está coberto, tá? Mas o ideal é que ele seja um plano inclinado, beleza? Então, quais são as principais funções do telhado? A primeira é proteger o espaço interno, né? Então, proteger, né, das intempéries do ambiente exterior, então chuva, neve, vento, né, esse tipo de coisa. Essa é a principal função da cobertura, vamos dizer assim, né? E ela também precisa ter, em alguns momentos, ela pode ser uma cobertura só para trazer privacidade, né? E muitas vezes trazer conforto, né? Através de proteção acústica, por exemplo, e térmica. Então, dependendo do tipo de cobertura, dependendo do tipo de telhado, você vai ter um conforto térmico melhor, ou você vai ter um conforto acústico melhor, né? Ou pior, né? Melhor ou pior. Então, quando a gente fala de cobertura, né, de telhado, são essas principais funções. Assim, primeiro é proteger, trazer privacidade e melhorar no conforto, né? Tanto térmico quanto acústico. Beleza? Eu vou seguindo, e se alguém tiver alguma dúvida, pode só me chamar, e eu paro, aí vocês falam, não tem problema não, tá? E aí a gente tem, então, diversos tipos de cobertura, tá? Diversos tipos de materiais que podem ser usados nas coberturas. Então, a gente pode ter, por exemplo, cobertura de pedras naturais, né? Um exemplo é a ardósia, eu vou mostrar algumas
alguns exemplos. Pode ser um telhado metálico, que a gente fala, né? Ou de alumínio, ou de zinco, né? Aquele material que a gente está acostumado a ver. Ele pode ser um telhado de fibrocimento, né? Que é o conhecido mais popular aí como amianto, né? Uma telha de fibrocimento. E telha de cerâmica. A telha de cerâmica, a gente geralmente, a mais popular é a telha colonial. Então a gente fala, o telhado colonial e tal. Na verdade, aquela telha é uma telha cerâmica. O colonial é o tipo da telha. A gente vai ver isso aqui. O modelo da telha cerâmica que chama colonial. Beleza? Então, quais que são as qualidades essenciais para uma boa cobertura? Assim? A primeira, e é lógico, né, é a impermeabilidade, né? Porque ela é para isso. Então, ela tem que ser impermeável. Não adianta nada o telhado não ser impermeável. Então, a água vai cair nele, a água vai atravessar e vai pingar do lado de dentro. Então, não vai adiantar nada. Então, a primeira coisa que ele tem que ser é impermeável, né? Depois, ela precisa ter resistência a esforços mecânicos, né? Quando está chovendo, a chuva exerce uma força mecânica em cima do telhado. Vocês conseguem entender isso? Porque pesa. Então, aquela chuva ali, dependendo quanto mais forte essa chuva for, ela pode fazer um esforço maior, vamos dizer assim, ok? Então, a gente precisa ter uma resistência, né, sobre esses esforços mecânicos. Ela não pode alterar a sua forma, né, e dimensão, né? Então, se choveu, ela até pode absorver um pouco da água. Eu acho que eu falo isso um pouco mais para frente. Muitas vezes ela pode até absorver um pouco da água, mas ela não pode alterar a sua forma, né? Imagina se toda vez que chovesse, o telhado crescesse, ou diminuísse, né, dilatasse, encharcava, alguma coisa do tipo. Ela tem que ser, de preferência, leve, né? Então, quanto mais leve for a minha cobertura, mais leve vai ser a minha estrutura, principalmente, para suportar essa cobertura, né? Então, se eu tenho uma cobertura que é muito pesada, eu preciso ter uma estrutura muito robusta para poder suportar essa cobertura, esse telhado, né? Ela precisa secar rápido, né? Uma secagem rápida após a chuva, né? Porque quase sempre, né, dependendo, quando a gente fala principalmente do telhado colonial, em alguns momentos ele acaba absorvendo a água, né? Ele fica encharcado. Então, quanto mais rápido ele encharca, logo ele fica mais pesado. Então, quanto mais rápido for essa secagem da telha, melhor. E aí, uma coisa que é extremamente importante é a facilidade, tanto na execução quanto na manutenção. Principalmente manutenção, porque porque dificilmente a gente dá manutenção em telhado. Quando que a gente dá manutenção em telhado? Quando dá algum problema. Quando não dá problema, a gente está tranquilo, né? Então, quanto menos, né, quanto der manutenção, melhor. E mesma coisa é a execução. Quanto mais fácil for essa execução, mais barato vai ficar para mim. Então, dependendo, eu preciso de uma mão de obra mais especializada, mais cara. Às vezes, eu não tenho essa mão de obra aqui por perto e tudo mais. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Eu vou falar um pouco de cada tipo de telhado desse e vou falar umas vantagens e umas desvantagens de cada uma deles, tá? Então, por exemplo, os telhados de pedra natural, né, quase sempre são ardósia, ela tem a vantagem de que ela dura pra caramba, né, porque isso é pedra, isso dificilmente vai estragar, como ela é pesada, né, o vento não vai tirar ela com facilidade, né, então ela tem uma longa durabilidade, boa resistência ao fogo e ao vento, né, então dificilmente ela não vai sair do lugar. Ela é muito cara, né, assim, porque é um material natural, né, então pedra e tudo mais é mais caro. E ela requer uma mão de obra mais especializada para poder mexer, para poder instalar, para poder dar manutenção. Não é qualquer um que vai subir em cima para poder dar manutenção e tudo mais. Então, tem que ser uma mão de obra mais especializada. Uma outra desvantagem é que ela é pesada, né? Então, é isso que eu tinha falado anteriormente. Ela exige uma estrutura de telhado muito reforçada, uma estrutura muito robusta para suportar esse tipo de telhado. É um telhado que é bem legal e tal, mas tem essas vantagens e desvantagens. Assim. A gente, principalmente aqui no Vale do Aço, a gente não tem costume de ver esse tipo de cobertura, porque aqui é uma região muito quente, né? Então, imagina essa cobertura pegando sol o dia inteiro, assim, né? Quando chegar à noite, isso vira um forno e a gente não vai conseguir ficar aí dentro,
Mas para regiões mais frias, lugar que neve e tudo mais, é um bom tipo de cobertura, tá? O telhado metálico, né, que é o que a gente mais está acostumado a ver por aí, né? A vantagem, ele tem um peso reduzido, né? É muito levinho esse negócio, é fácil, tem uma manutenção muito fácil de fazer. Ela dá pouca manutenção, né? A gente quase não sobe em cima. Geralmente a gente vem para poder resolver algum problema que deu na calha, alguma coisa do tipo. Mas o telhado mesmo quase não tem manutenção. E ela tem uma desvantagem que ela é muito condutora de calor, né? Então ela conduz muito calor, isso fica muito quente. E tem uma questão, além de térmica, ela tem uma questão acústica também, assim. Os 10 primeiros minutos de chuva forte, isso dá um barulhão danado e tal, apesar do que hoje nós temos outros tipos de telha metálica, que a gente chama de telha metálica sanduíche, que ela tem uma telha por cima, um preenchimento por dentro, ou de isopor, ou de polipropileno, e uma outra telha por baixo. Então, ela ajuda tanto nesse conforto térmico, quanto nesse conforto acústico. E ela tem uma outra vantagem, ela não tem emenda, tá? Então, por exemplo, como ela tem emenda só nesse sentido aqui, ela não tem emenda nesse sentido. Então, por exemplo, se daqui, se vocês conseguem ver o meu cursor aí, alguém responde para mim, por favor. Vocês conseguem ver o meu cursor? Tá dando pra ver. Então tá. Quando eu tenho, por exemplo, se eu tenho 7 metros aqui, dessa parede nessa parede, eu consigo comprar essa telha com 7 metros. Beleza? Então, isso evita de eu ter emenda aqui. Então, geralmente ela tem 7 metros por 1. Geralmente ela tem 1 metro de largura aqui, tá? Então, não ter essa emenda nesse sentido aqui, transversal, é bom, que não fica mais difícil de dar refluxo, isso possibilita que eu tenha uma inclinação mais baixinha e tudo mais. Beleza? E aí, a gente pode deixar ela exposta, ou a gente pode deixar ela embutida, tipo essa aqui, né? Então, eu tenho ela embutida, eu tenho um telhado metálico aqui, e eu tenho essa paredinha em volta, que chama platibanda, né? A gente pode fazer essa platibanda para poder escolher, para poder esconder, para poder embutir esse telhado. Ou deixar ele aparente, assim, também, não tem problema. A gente tem o telhado, a telha de fibrocimento, né? O mais conhecido aí como amianto, a telha de amianto, né? Que é um modelo mais antigo e tal. Ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens também, né? Ela é fabricada sobre a forma de grandes chapas onduladas, então ela sempre essa ondulação, ela tem diversos outros perfis, né? A gente tem ela é mais fabricada nesse modelo ondulado, mas nós temos outros tipos de perfil também, né? Escola municipal, por exemplo, a gente tem ela mais uma onda maior ou um de desenho diferente e tudo mais. A vantagem dela é que ela tem uma grande resistência mecânica, né? Então, ela pode chover pra caramba, que ela trabalha normal. Ela tem um peso reduzido, assim, né? Comparando, ela é mais pesada do que o telhado metálico, mas ele é bem mais leve do que o telhado cerâmico, por exemplo. Uma desvantagem que ela tem é que ela precisa de um grande número de peças, né? Peças de acessórios, peças de fixação, de vedação, parafusos e tudo mais, porque ela geralmente ela é pequena, né? Então ela tem, por exemplo, eu não sei de cabeça a medida disso, mas ela tem tipo 1 metro por 1,80, não sei, as placas de 1,80, então a gente precisa colocar elas sobrepondo e tem que ficar parafusando, tem aqueles ganchos com vedação, com parafuso. Então, isso dá uma dificuldade, é uma desvantagem que ela tem, esse grande número de peças e elementos. Mas, dependendo da situação, ela fica bonitinha, se ela for bem usada, assim. O problema é que a gente tem um preconceito dela, né, de que essa telha é uma telha que é usada em barracão, em barraco e tudo mais, mas se ela for bem utilizada e compor o projeto, dá para utilizar ela com tranquilidade, tá? As telhas cerâmicas, né, que é aquilo que eu estava falando com vocês, que é a gente tem costume de chamar de telhado colonial, mas na verdade ela é cerâmica, tá? Ela tem uma grande variedade de formas, que é o que eu vou mostrar para vocês. Ela teoricamente, ela é de fácil montagem, né? A facilidade, né, de colocar ela no lugar,
porque ela não tem nenhum tipo de material, nenhum tipo de peças para poder fixar, por exemplo. É só uma telha que se encaixa na outra, que se encaixa na estrutura do telhado e tudo mais. Ela tem umas curvinhas, uns buraquinhos na própria telha, umas cavas que ela encaixa na própria estrutura do telhado. Então, eu não preciso ter elementos, peças para fixar, não tenho nada. A gente tem os tipos mais comuns, né, que é a colonial, a francesa, a plana, eu vou mostrar para vocês. Ela tem uma vantagem que ela tem um grande conforto térmico, né, térmico e acústico, assim. Então, é a telha que a gente tem mais popular. O que acontece? Essa telha cerâmica, ela tem diversos tipos, e aí, cada tipo de telha dessa, como eu tenho tamanhos diferentes, eu tenho uma quantidade de peças por metro quadrado, e eu tenho uma inclinação mínima. Por que essa inclinação mínima? Como são peças pequenas, dependendo se eu colocar ela com pouca inclinação, por exemplo, menor do que 30%, nesse caso aqui, eu posso ter refluxo, a água pode voltar e escorrer por dentro desse negócio e pingar do lado de dentro. Então, por exemplo, eu tenho a telha americana, a colonial, que é a mais famosinha, essa aqui é até branca, mas geralmente ela é marronzinha assim também, né, na cor da terra mesmo. A italiana, a romana, a portuguesa e a francesa. Esses são os modelos mais conhecidos. Que no final da história, a gente acaba chamando todas elas de telha colonial, né? Mas se vocês observarem, as formas são diferentes, tá vendo? Ó, essa romana, por exemplo, isso aqui dela é mais quadradinho, essa portuguesa ela é mais arredondada, né? E é uma peça só, então essa peça, a bica e a calha, é uma peça só. Então, por exemplo, nesse pedacinho aqui, eu tenho 6 peças, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A peça ela já vem com a bica e com a calha. Essa aqui também, é italiana também, mas ela é mais arredondada e tal. A colonial não, ela já tem várias peças, né? Ela tem bica e calha, então as peças são separadas. A francesa é uma telha mais planinha, assim, e ela precisa de uma inclinação maior, ela precisa ficar mais em pé, né? Justamente por conta desse refluxo, como ela é mais plana e tudo mais. Então, acaba que a gente chama tudo de colonial, mas, na verdade, são telhados cerâmicos. Opa! Beleza? Até aqui, né? Então, olha só. Nós temos uma diferença de inclinação para graus, ok? E no caso da telha cerâmica, isso é extremamente importante. Cada tipo de telha, ela tem uma inclinação mínima e ela tem o seu peso, né, a sua quiloforça por metro quadrado. Então, quanto mais, dependendo do tipo do modelo da telha, ela vai ser mais pesada ou mais leve, tá? Isso é dependendo do projeto, dependendo na hora de decidir o que você vai fazer, qual telha que você vai usar, dependendo da situação, isso pode ser um fator determinante, ou o peso, ou a inclinação. Dependendo do que eu precisar de inclinação, a telha francesa, por exemplo, para mim é pior, talvez a metálica vai ser melhor nesse caso, tá? E quando a gente fala de inclinação, a gente está acostumado com a inclinação em graus, mas a partir de agora vocês vão começar a entender também sobre a inclinação em porcentagem, tá? Porque a gente tem, a partir de agora, vocês vão começar assim, a inclinação do telhado, ela é em graus, ela é em porcentagem, desculpa. A inclinação da rampa é em porcentagem. Lá na frente, na hora que a gente começar a falar de tubos, por exemplo, né, que vocês vão ter aula lá para poder falar de tubulação, de esgoto, essas coisas desse tipo, a gente também vai falar sobre... Vocês também vão ter que entender sobre inclinação. Então, a gente vai, depois, mais para frente, a gente vai acostumar a trabalhar com inclinação. Beleza? Como que funciona essa inclinação? Tá? Quando eu falo, por exemplo, tem uma conta e tal, depois eu vou disponibilizar isso para vocês. Aí vocês que fazem engenharia, vocês gostam de fazer conta, não sei o quê, delta, alfa, gama. Não precisa de fazer conta. Eu não gosto de fazer conta. Então é o seguinte. Se eu tenho um telhado lá que é 30% de inclinação, se eu tenho um telhado que é 30% de inclinação, qual que é a continha simples que eu faço? Eu faço a conta seguinte. Eu sei que se ela tem 30% de inclinação, eu sei que a cada 1 metro aqui, ó, eu vou ter 30 centímetros de altura.
Então, essa é a minha inclinação. Então, se eu tiver um telhado que tem 30% de inclinação, e se eu tiver 2 metros aqui, qual que vai ser a minha altura aqui? 60 centímetros. É a conta que eu faço. Tá? Mas quem quiser fazer essa conta maluca, com um monte de, né, de variáveis e tudo mais, e tal, não tem problema, pode fazer. Que eu perdi aqui, tá dando umas cortadas aqui. Fala de novo. Explica para mim de novo aí, porque tá dando umas cortadas aqui, eu perdi a explicação. É o seguinte, quando eu tenho, peraí que entrou alguém. Quando eu tenho inclinação, quando eu estou falando de inclinação, e eu falo assim, por exemplo, o meu telhado tem 30% de inclinação, ok? Se eu falar que ele tem um telhado que precisa de ter 30% de inclinação, o que acontece? Pera aí, rapidão, deixa eu só resolver um negócio aqui, pera aí. Opa! Beleza. Ué, que é isso? Apareceu uma... Sou eu, pô. Cheguei. Tô vendo aqui o negócio... Mas você entrou, o trem travou tudo aqui, por que aconteceu? Não, eu não sei, não. Eu entrei porque eu tava meio atrasado aqui. Você avacalha todo, tá vendo? Ó, que isso, professor? Chegou, avacalhando o trem todo. Não, ele chegou, eu perdi o rumo do negócio aqui todo. Travou, não sei o que aconteceu aqui. Que isso, rapaz? Fui eu, não. Eu só cliquei no link lá. Tá, vamos lá, voltou aqui. Beleza, vamos lá, desligar Gabi. O microfone. Inclinação. Quando eu tô falando de inclinação, muitas vezes a gente está acostumado a falar inclinação em graus, certo? Só que nesse caso aqui, a gente vai estar falando em porcentagem. Então, quando eu falar que o telhado ele tem 30% de inclinação, eu estou querendo dizer o quê? Que a cada 1 metro de telhado, eu vou subir 30 centímetros aqui, certo? Então, por exemplo, se eu falar que o meu telhado, ele tem 4 metros e que ele está se eu falar que ele tem 4 metros e eu falar que aqui o meu telhado tem 30% de inclinação, então se eu sei que a cada metro sobe 30 aqui, quanto que vai ter aqui nesse final? 30 vezes 4, não é isso? 1,20. 1,20. Então quer dizer que isso aqui vai ter 1,20. Beleza? É a continha que eu faço. Tranquilo até aqui? Depois, na hora que a gente for fazer essas contas, vocês vão entender melhor. Quando eu falo de telhado, eu tenho telhado que é de uma água, né? Eu posso falar que o telhado tem 2 águas, né? Ou 4 águas, ou 3 águas, é a quantidade de inclinação que eu tenho, beleza? Então, eu tenho um telhado, por exemplo, de 2 águas, um telhado, por exemplo, de 4 águas. Eu tenho um telhado com shed, que a gente fala, né? Que ele tem uma água para lá e uma parte com vidro, com vitral aqui. E eu posso ter, por exemplo, esse telhado aqui com esse monte de água, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um telhado de 6 águas. Beleza? E aí, para a gente começar a entender alguns nomes, eu tenho a cumieira, que é sempre a parte de cima do telhado, a parte mais alta. Beleza? Eu tenho o espigão, ou eu geralmente chamo de espigão, essa parte que desce. Eu tenho o espigão é sempre quando eu tenho uma divisão de águas. Vocês conseguem entender que essa água está caindo para cá e essa está caindo para cá? E que esse pedaço aqui está dividindo essas 2 águas? Então, é o espigão. No lugar onde junta as 2 águas, né? Porque essa água está descendo para cá e essa água está descendo para cá, isso aqui vira o quê? Vira uma calha. Beleza? Então, essas são, basicamente, os tipos de telhado que a gente tem. Que é, dependendo da quantidade de água. E aqui é extremamente importante essa representação com as setinhas, que quer dizer para onde a água está caindo. Se essa setinha tivesse virado para dentro, queria dizer que esse telhado, a água escorria para o centro aqui, que aqui no meio tinha uma calha. Beleza? Vocês lembram das setinhas lá?
Então, isso que acontece. Então, eu posso ter o telhado com uma água, um telhado com 2 águas, um telhado com 3, um telhado com 4, ou um monte de água no meu telhado. Beleza? Como que eu vou fazer essa divisão? Eu sempre vou começar pegar a minha laje, vamos supor que isso aqui é a minha laje, beleza? Eu sempre vou começar pelas pontas a desenhar o meu telhado. Ele vai vir aqui, sempre 45 graus. Onde encontrar, vira uma cumieira. Quando eu tenho isso aqui do mesmo tamanho, olha só, 45 graus aqui, 45 graus vira só uma ponta. Mas quando eu tenho um telhado que é maior, então eu puxo 45 graus aqui, 45 graus para lá, esse para cá, e onde encontra eu vou ter cumieira. Beleza? Depois, na hora que vocês começarem a fazer isso, vai ficar mais prático. E eu vou começar a fazer isso sempre com um vão maior. Então, por exemplo, esse vão aqui não é maior do que esse. Então, eu vou puxar os 45 graus aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Beleza? Vou fazer aqui e aqui, e vou ligar eles aqui, ó. Aqui vai ter uma água que vai descer para lá e uma outra que vai descer para cá. O resto dessa perninha que estaria aqui, ó, eu retiro ela porque isso tudo vira uma água só. E onde as águas se encontram, vira uma calha. Depois a gente vai fazer isso com mais calma. E é isso que eu acabei de explicar, olha só. Quando eu tenho esse lado que está descendo e esse lado que está descendo, eu posso interromper aqui. Beleza? E com isso, quer dizer o quê? Que quanto maior for esse vão aqui, mais alto vai ser essa cumieira. Porque aqui, ó, ele vai subir mais do que aqui. Então, esse telhado aqui, vocês conseguem entender que esse telhado aqui é mais baixo do que esse telhado, e aqui ele subiu mais do que aqui, ó. Eles estão todos na mesma inclinação. Vou mostrar uns exemplos que vocês vão entender. Ok? Então, só para a gente poder entender algumas peças, assim, e as peças fundamentais, assim. Essa estrutura toda, né, é a tesoura, né, que vai apoiar tudo. Em cima das tesouras, eu tenho, né, aqui na parte de cima, a cumieira, na parte de baixo, o frechal. E se eu tiver, nesse caso aqui, eu tenho uma terça, mas ela pode ter mais de uma, seriam todas elas terças, tá? Eu tenho os caibros, que vêm em cima das terças, e eu tenho as ripas, que vêm em cima dos caibros, e a telha em cima das ripas. Eu sei que vocês assustaram, mas vocês vão acostumar com esses nomes. De novo, eu tenho a tesoura, beleza? Aí eu tenho a parte de baixo aqui. Eu acho que ele está fazendo de cima para baixo. Ele está fazendo de cima para baixo. Eu tenho as ripas. Embaixo das ripas eu tenho o caibro, o número 2. Beleza? O número 3 é a minha cumieira. O número 4 é a minha terça. O meu 5 aqui é o que ele está chamando de contrafrechal, porque o frechal está embaixo. Ok? As demais, e aqui tudo a gente chama de tesoura, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí, a gente tem, geralmente, os espaçamentos entre as terças. Né? Então, olha só, eu tenho essas peças aqui, essas 3, são as tesouras. Em cima das tesouras vão vir as terças. A de cima é a cumieira, a de baixo é o frechal. E aí, todas as outras que estiverem no meio são as terças. A gente precisa ter mais ou menos 1,5 m entre elas. Beleza? Por quê? Para a gente não ter um vão muito grande aqui. Porque em cima delas vão vir os caibros, apoiando aqui. E os caibros, geralmente, a gente coloca 50 centímetros de distância de uma para a outra. Tá? Depois a gente vai ver lá, eu vou mandar uma tabelinha para vocês com essas diferenças. Então fica as terças, né, com as vigas, as tesouras com as vigas, as terças. Aqui eu tenho os caibros nesse sentido, as ripas na horizontal e o telhado em cima da ripa. Ok? Aí o que acontece? Eu tenho vários tipos de tesouras, tá? Então a tesoura simples, aí quanto mais distante fica esse vão, quanto mais distante fica esse vão, mais... Eu estou mostrando na tela, colocando a mão na tela. Quanto mais distante fica esse vão aqui, mais peças eu preciso ter dentro, porque ela vai ficando mais longa e os vãos vão ficando maior. Né? Então, se eu tenho esse vão aqui menor, eu posso ter só
essas duas perninhas aqui para poder ajudar esse vão. Cada momento que esse vão fica maior, a gente vai precisar disso aqui maior, ok? Isso aí vocês já devem ter visto ou vão ver lá nos sistemas estruturais com o Serjão. Eu tenho um tipo de tesouro com lanterninha, que a gente fala, que aqui em cima geralmente é aberto para poder entrar iluminação, né? Então, os tipos com lanterninha, uma tesoura sem a linha, que é essa parte de baixo, tá? Então, tipo galpão, uma tesoura com shed, que é aquilo que eu estava falando com vocês. Aqui eu tenho o telhado, aqui geralmente eu tenho um vidro. E tesoura de alpendre, né? Que ela é agarrada na própria estrutura aqui e faz a tesoura. Beleza? Tranquilos até aqui? Pessoal, tranquilo? Alguém me responde? Tranquilo. Você removeu a paloma aí. Então tá. Eu removi, não, hein? Cadê? Manda ela entrar aí de novo. Tá tentando conectar aí, mas não tá dando não. Tá parecendo que você removeu ela. Eu removi ela? Deve ter sido bug, então. Sério? Fala pra ela tentar aí de novo. Falou. Vamos esperar, vamos deixar ela tentar aí. Deu ruim. Deu não, Elvis? Não, pode continuar. Eu vou compartilhar com ela aqui. Hã? Pode continuar. Aí se der certo, ela volta. Eu vou passar. Vou compartilhar com ela aqui o fone aqui. Falou. Ah. Olha só. Beleza. Deixa eu voltar na minha apresentação. Então, eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês poderem prestar atenção na estrutura. Beleza? Do telhado. Então, olha só. Esse telhado, por exemplo, do Estado de Independência, nós temos aqui um vão gigantesco, tá vendo? Eu só tenho um apoio aqui e um apoio do lado de cá. A mesma coisa acontece aqui. Então, eu tenho uma mega tesoura por cima da estrutura, né, como uma viga invertida, uma tesoura invertida, vamos dizer assim, que sustenta desse lá, apoia aqui e apoia do lado de lá, para poder sustentar toda essa estrutura, tá? Então, só para vocês poderem ver uns exemplos de telhado, né? Gente, presta atenção no telhado, hein? Esquece a torcida. Então, olha só, só para vocês poderem ter uma referência, assim, de uma pessoa, olha para vocês terem uma ideia, o tamanho dessas tesouras, né? Para poder suportar esse vão. Porque ela tem que vencer o vão e ainda vencer todo o peso. E olha que esse tipo de telhado aqui é um telhado simples, um telhado metálico, nada muito apurado, tá vendo? Então, eu tenho, além da parte de cima lá, eu tenho as peças por baixo aqui, que é presa naquela tesoura gigante que passa lá em cima, tá? Então, eu preciso vencer o vão, que já é longo, e ainda preciso suportar o próprio peso da estrutura. Beleza? Se quiserem, isso fica doido. Mas tem fotinho do Cruzeiro também. E aí eu tenho o Mineirão, por exemplo, também um bom exemplo para isso. Antes da reforma, o telhado do Mineirão, a cobertura, eram só essa parte aqui, ó, de concreto. Para a Copa do Mundo, eles fizeram uma estrutura metálica e uma espécie de telhado tensionado aqui, tá? Eles prolongaram esse telhado, que antes era só de concreto, eles fizeram uma estrutura metálica para poder prolongar esse telhado, tá? Então, aqui, essa parte de concreto é o telhado antigo. O telhado novo, eles prolongaram ele aqui, mas tiveram que fazer uma mega estrutura para poder suportar lá embaixo também, tá vendo? Então, ele prolongou aqui mais 30 metros. Nós tínhamos 30 metros de concreto, um vão de 30 metros, e eles prolongaram aqui mais 30 metros. Mesmo assim, eu preciso engastar isso aqui lá no final, tá vendo? E por cima aqui tem uns cabos de aço, tá vendo aqui assim, ó? Tem uns reforços, uns tirantes que prende aqui para poder suportar esse negócio. E olha como que fica, né? Então, e eu ainda tenho toda o time do povo subido. Ninguém, vazio, tadinho. Olha como que eu tenho aqui em cima toda uma estrutura, né? Eu ainda tenho um monte de coisa, iluminação. Eu tenho, em dia de jogo, por exemplo, né? Quando tá cheio assim, de verdade, a gente consegue ver as pessoas, funcionários andando aqui em cima. Porque isso aqui
E olha como que as peças são robustas, assim. E aqui a gente está falando de reforma, que muitas vezes ainda é mais complicado, porque a estrutura anterior, que o concreto, ele não era pensado para isso, entendeu? Então, é uma carga a mais que é gerada e tudo mais. Então, quando a gente fala de reforço, é muito pior. E aí, quando a gente fala de telhado, né, a gente está falando de telhado pequeno agora, acontece a mesma coisa. Então, dependendo, será que precisava de uma peça tão robusta, assim, para um telhado com um vão tão pequeno e tal? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês poderem ver um pouco desse dimensionamento e tudo mais. Né? A gente tem, então, diversos tipos de cobertura. Eu posso ter estrutura, por exemplo, né, com as peças com a bitola redonda e tudo mais, não faz diferença. A gente pode ter isso aquele convencional que a gente está acostumado, né, aquele quadradinho e tal, ou pode ter ele assim, com as bitolas redondas. A gente tem, quando a gente chama de terraço-jardim, né, o telhado verde e tudo mais, também é um tipo de cobertura, tá? Nós temos, então, cobertura, telhado tensionado, né, que é um tipo de tecido, tipo uma tenda, né, um circo, por exemplo, aquilo é a cobertura do circo, é o telhado, né, vamos dizer assim. São estruturas tensionadas, né? A gente pode ter, por exemplo, o próprio vidro, como nesse caso aqui, é a própria cobertura. Então, a gente tem diversos tipos de cobertura. Isso tudo é cobertura, né? Esse é o aeroporto de Madrid, se eu não me engano. Então, o que a gente chama de pilar em árvore, né? Que ele sobe como se fosse o tronco de uma árvore, depois abre como se fossem os galhos de uma árvore mesmo. Isso é bem legal. A gente pode ter o telhado de concreto, né, no caso da igrejinha de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. A própria estrutura, o telhado é de concreto, né, então a telha cerâmica, a gente estava vendo, assim, de uma forma mais apurada. Esse é um hotel em Singapura, se eu não me engano, ou em Dubai, não lembro. É uma pista de Fórmula 1, então a pista passa por baixo do hotel, e aí a cobertura dele aqui é cheio de lâmpadas de LED e tudo mais. É bem legal também. Né? Então, aquela história do telhado de pedra natural e tudo mais, isso aqui é a casa do Michael Jackson, né? Então, eu posso ter isso metálico, né? Isso aqui é essa igreja lá em Fabriciano, a Catedral Metropolitana. Beleza? E aí eu vou ter o madeiramento, que é o que eu vou precisar, o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão fazer, vou mandar aqui, vou mostrar para vocês, vou mandar 4 tipos de telhado, vocês vão ter que desenhar os 4 telhados, colocar o máximo de águas que vocês conseguirem no telhado, e depois vocês vão fazer o desenho do madeiramento dele. Então vai ter as tesouras, né? A cumieira, a tesoura e o flechal, e os caibros, beleza? A gente não vai fazer as ripas, e para fazer as ripas é mais complicado, né? Vai ficar muito pequenininho, apesar do que a gente vai ter que fazer no CAD agora. E depois a gente vai fazer 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Então vai ficar um corte, eu vou ver a tesoura certinha, e a outra vai ficar mais ou menos assim. Então, quando eu tenho o corte, só para vocês poderem entender, isso aqui eu vou mandar para vocês poderem ter como exemplo, né? Então, eu tenho a tesoura de lado aqui, eu tenho a cumieira aqui em cima, o frechal lá embaixo, beleza? E a terça aqui no meio. E lá atrás eu tenho os caibros. A gente não vai colocar as ripas para não dificultar. E aqui tem uma tabelinha, né? Aqui a gente vai usar, provavelmente vai ser só essa primeira, para a gente poder saber qual o tamanho das peças, né? Dependendo desse vão aqui, olha, qual o tamanho das peças. Então, por exemplo, se eu tiver um vão lá de 9 metros entre as tesouras, eu vou fazer esse desenho aqui. E aí, os cabos, eles têm que ter 5 por 8, e as peças, eu tenho que, por exemplo, a peça 1, que é essa peça inclinada aqui, eu vou escolher qual é o vão entre as tesouras que eu vou colocar. Vou ter uma tesoura de 3 em 3 metros de distância uma da outra. E esse vão meu aqui, ó, é de 9 metros, então vai ser aqui, ó. Então, a minha peça 1 vai ter 7 por 20, a minha peça 2 vai ter 6 por 12, a minha peça 3, 7 por 16.
Mas vamos deixar que isso aqui eu vou explicar para vocês na semana que vem. Para a semana que vem, eu vou querer que vocês façam, acho que acabou. Aí vai ter só a continuação da tabela aqui. Beleza? Olha só, para a semana que vem, o que eu vou querer que vocês façam? Deixa eu... Cadê minha apresentação? Mas você já passou o outro, que nós já estávamos devendo já. Tá, vocês vão me entregar aquele. Mas junto com esse, eu vou mandar para vocês. Esse aqui vocês fazem com 20 minutos. Não vem com esse lenga-lenga pro meu lado, não. Esse aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, do CAD. Abriu o CAD, hein? Eu tenho 4 telhados. Beleza? Telhado 1, 2, 3 e 4. O que vocês vão fazer para mim? Isso aqui, na verdade, são só as lajes. É uma laje. Eu vou querer que vocês façam para mim a divisão dos telhados. Então, vocês vão pegar aqui e vão fazer o desenho do telhado. Com o maior número de água que vocês conseguirem. E depois, vocês vão escolher um telhado desse para a gente poder fazer o detalhamento dele. Então, para a semana que vem, o que eu quero que vocês façam? Além do outro, o outro vocês vão pegar e me enviar. Pronto. Beleza? E para a semana que vem, eu quero que vocês me enviem também esses 4 telhados resolvidos aqui. Aí, na próxima aula, eu vou resolver, eu quero que vocês me enviem também, antes da aula, os telhados resolvidos. E aí, eu vou resolver os 4 telhados aqui, no online, para vocês conferirem se o desenho de vocês está batendo com esse desenho e vou orientar como que vocês vão fazer os outros desenhos. Beleza? O detalhamento. Conseguiram entender essa confusão? Beleza. Ok. Beleza? Você vai mandar isso lá, vai colocar isso... Amanhã, vou colocar tudo no portal, tudo no pincel amanhã. Ok. Beleza? Ficou alguma dúvida? Várias dúvidas, né? Tem que pegar agora, né? Então, olha só. Tranquilo. Eu vou pegar, vou disponibilizar o slide e vou disponibilizar o vídeo dessa aula com a gente conversando e tudo mais. Eu acho que isso facilita na hora de tirar a dúvida e tudo mais. Então, para a semana que vem, para a gente poder encerrar, para a semana que vem, vocês vão me mandar o projeto da escada pronto, beleza? E vocês vão me mandar esses 4 telhados resolvidos. Aí eu vou resolver os 4 aqui, para todo mundo acompanhar, e vou explicar como que vai ser feito o desenho do detalhamento de cada um deles. Beleza? Beleza. Tranquilo? Ok. Pessoal, então eu acho que é isso. Eu acho que deu para a gente dar continuidade nisso aí. Infelizmente, a gente vai ter que continuar nesse sentido, por enquanto, até as coisas se normalizarem aí, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar uma mensagem, não tem problema, porque esse canal de comunicação nosso agora vai ter que ser assim. Beleza? Beleza. Oi. O seu pendrive tá comigo até hoje. Tá, o seu também tá aqui, eu achei ele. Graças a Deus. Tá cheio de vírus. Tá aqui também, cheio de vírus. Então, depois se precisar, você fala, aí você passa aqui. Tá. Não, tranquilo. Se o mundo não acabar, depois a gente encontra aí, a gente destroca, não tem problema. Jovem. Pessoal, beleza, então. Boa noite para todo mundo, a gente vai conversando. Essa camisa é feia demais. Valeu. Boa noite, tchau. Valeu. Falou. Boa noite. Valeu.